Olá pessoal, quem fala é Felipe Laison, fazendo um vídeo com a devolutiva da nossa atividade avaliativa 6. Tá? É uma atividade que simula uma avaliação, então é um treino. Tá? Vocês deverão copiar a resolução completa, postar foto da resolução e da atividade. Tá? Então, é uma atividade com 5 questões. A primeira questão é essa daqui. Ó. As televisões são dimensionadas de acordo com o tamanho da diagonal de sua tela. E essa medida é dada em polegadas. Para converter a unidade de medida para centímetros, devemos ter em mente que uma polegada equivale a aproximadamente 2,54 centímetros. Em uma televisão de 58 polegadas, por exemplo, a diagonal de tela mede 58 polegadas, o que equivale a aproximadamente 147,32 centímetros. Com base nessa informação, o tamanho em polegadas de uma televisão cuja diagonal mede aproximadamente 122 centímetros é... Então, gente, sugestão, né, para resolução de problemas matemáticos. Então, primeiro passo, a gente tem que fazer a leitura. Antes de fazer a leitura, eu coloquei aqui a representação do televisor, né? Essa linha vermelha, ela é a diagonal do televisor que tem um formato retangular, tá? Essa linha vermelha, no nosso enunciado aqui, ele mede 122 centímetros. É isso que o problema está falando, tá? Então, vamos para a estratégia. Ó. Primeiro passo, fazer o quê? Fazer a leitura do enunciado. Tá? Então, a gente lê o enunciado na íntegra. Depois que você fez a leitura, você volta lá no enunciado e você destaca as informações importantes. Então, as informações que eu destaquei aqui como importantes nesse problema é aqui que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Aqui eu destaquei os 58 polegadas e os 147,32 centímetros, que é o exemplo que foi dado. Tá? Então, se você pegar esse 147,32 e dividir por 2,54, vai dar os 58 polegadas. Ou se você pegar 58 polegadas e multiplicar por 2,54, vai dar os 147,32. Então, esse é o exemplo que o enunciado dá. Tá bom? E depois destaquei de vermelho aqui, que é o meu terceiro passo, que é compreender o que o problema pede. Tá? Então, ele fala assim, ó, com base nessa informação, o tamanho em polegadas de uma televisão cuja diagonal mede aproximadamente 122 centímetros é... Então, olha só, ele está te dando uma informação que quanto equivale uma polegada. Em contrapartida, ele quer saber quanto que mede uma televisão em polegadas. E essa televisão mede 122 centímetros. Tá? Então, lembrando que eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo, o mais detalhado possível, né? E vocês vão copiar a resolução aí. Então, vamos lá. Para esse problema, eu fiz uma tabela. A tabela coloquei assim, ó, primeira coluna, polegadas, segunda coluna, centímetros. Então, na primeira coluna está falando assim, ó, primeira linha, que uma polegada equivale a 254 centímetros. E 122 centímetros, que é o que foi dado aqui no enunciado, equivale a quantas polegadas? Daí marquei aqui por x, tá bom? Para esse problema, conforme as grandezas aqui são diretamente proporcionais, olha só, se eu aumentar a quantidade em centímetros, a quantidade de polegadas do televisor vai ser maior. Tá? Então, se uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta também. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação aqui que está nessa primeira coluna, 1 e aqui x, vou transformar numa fração, 1 sobre x, e as informações que estão na segunda coluna, 2,54 sobre 122. Também vou transformar numa fração. E virou essa equaçãozinha aqui, ó. 1 sobre x é igual a 2,54 sobre 122. Tá bom? Igual porque a razão entre esses dois números tem que ser igual à razão aos outros dois números. Certinho? Conforme as grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. Multiplicação cruzada vai ficar o seguinte, ó. Eu vou pegar o 1 e vou multiplicar com 122. E depois vou pegar o x e vou multiplicar com 2,54. Tá bom? E eu vou montar uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Passo a passo. Ó. Primeiro eu vou resolver aqui, ó, deixa eu pegar um marca-texto. Primeiro eu resolvi 1 vezes 122, que é o próprio 122. Tá bom? E depois, o que eu fiz? O 2,54 que está multiplicando o x, eu dividi. Passei para o outro lado dividindo. Então ficou assim, ó, 122 dividido por 254. Dividindo, eu vou ter aqui aproximadamente 48,03 polegadas. Certinho? Então, gente, notem que eu fiz aqui, não é que eu fiz o processo mais difícil, eu fiz o processo mais completo. Tá? Com certeza vai ter aluno que vai perguntar assim, mas não podia pegar simplesmente o 122 e dividir por 2,54? Com certeza poderia.
tá? Mas se esse número aqui que está em polegadas fosse diferente de 1, aí seria ter que fazer mais uma conta, tá? Não ia ser suficiente. Pode dividir o 122 por 2,54, considerando que aqui é apenas uma polegada, tá bom? Se ele falasse assim, ó, 2 polegadas é igual a 5,08, aí teria que fazer o procedimento completo, tá bom? Sugestão, monta a tabelinha, encontra a equação e determina o valor de x. Tá? Faça o procedimento completo. Segundo exercício é esse daqui, ó. A seguir, vemos os ingredientes e a quantidade necessários para uma receita de panqueca que rende cerca de 20 porções. Então a receita é 1 xícara de chá de leite, 2 ovos, 4 colheres de óleo, de sopa de óleo, né? 4 colheres de chá de sal, 1 xícara mais metade. Então esse daqui, ó, é que está na forma de número misto, né? A formatação aqui do meu computador não permitiu escrever na forma de número misto. Mas é 1 xícara inteira mais meia xícara de farinha de trigo. A família Corleone é bem grande e só 20 porções não darão conta de servir a todos. Por segurança, eles vão fazer 50 porções no café da manhã. Sabendo disso, podemos afirmar que... E aqui eu tenho algumas alternativas para assinalar como verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, olha só. Primeiro, o que a gente vai fazer? Notem, então a gente fez a leitura. Vou destacar aqui, ó, as informações importantes, né? A gente tem que uma receita, seguindo esses ingredientes, aí renderão 20 porções. E que a família vai precisar de 50 porções. Tá bom? Ou seja, eles vão ter que aumentar a quantidade de ingredientes. Como é que eu faço para saber qual que é a quantidade necessária que a gente vai ter que aumentar, né? Quantas vezes eu vou ter que multiplicar esses ingredientes que foram dados no problema? Então, o que eu vou fazer? Vou montar uma fração aqui. No numerador da fração, coloquei aqui, ó, porções necessárias. E no denominador, coloquei a quantidade de porções de uma receita só, que é o que está aqui no enunciado. Tá? E aí, para fazer as porções necessárias, que são 50, montei a fraçãozinha lá, ó. 50 sobre 20. Tá? E aí vou fazer 50 sobre 20 é a mesma coisa que 5 sobre 2. E 5 sobre 2, né, eu simplifiquei aqui, ó. Do 50 eu cortei esse 0 e do 20 eu cortei esse 0. Ficou 5 sobre 2. 5 meios, né? Dividindo 5 por 2, a gente vai ter 2,5. Aí, beleza. Então, o que esse 2,5 representa? Que essa receita aqui que eu tenho, né, de 1 xícara de leite, tudo, essa receita, para conseguir formar as 50 porções, eu vou ter que multiplicar tudo por 2,5. Tá bom? Eu consegui fazer as porções necessárias, que são 50, então vou ter que multiplicar tudo por 2,5. Tá bom? E como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Montei uma tabela para cada um, ó. Minha tabelinha ficou assim, uma coluna, número de receitas, e na outra coluna, número de ovos. Então, uma receita, eu preciso de 2 ovos, certinho? E eu preciso, não só de uma receita, eu preciso de 2,5 receitas. Então, o número 1 para virar 2,5, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2,5. O que eu vou fazer com o número de ovos, que é 2? Eu também vou multiplicar por 2,5, tá bom? Porque eu preciso do dobro mais metade. Então, ó, 2,5, ou desculpa, 2 ovos vezes 2,5, que foi a razão que eu encontrei aqui em cima, vai ser igual a 5 ovos. Certinho? Então, 2 vezes 2,5 é igual a 5 ovos. Ou seja, essa receita aqui que rende 20 porções, para atender a 50 porções da família Corleone, eu preciso de 5 ovos. Tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa agora lá para as colheres de sal, né? Não, colheres de sal não. Colheres de óleo. Então, eu coloquei aqui, ó, uma receita. Para fazer uma receita, eu preciso de 4 colheres de óleo, né? Para fazer 2,5 receitas, eu vou precisar de quanto? Peguei o número 1, multipliquei por 2,5, que dá 2,5. Agora eu vou pegar o 4, que é o número de colheres, e também vou multiplicar por 2,5. Vai ficar assim, ó. 4 colheres vezes 2,5 é igual a 10. Ou seja, eu tenho que aumentar de 4 para 10 colheres. Tá bom?
E aí, outro ingrediente também que a gente precisa para responder os problemas, eu tenho aqui, ó, número de receitas. Para fazer uma receita, eu preciso de 1,5 xícara, deixa eu ver, de farinha de trigo. Tá aqui, ó, farinha de trigo. Para eu aumentar aqui a minha receita, eu tenho que pegar esse 1 e multiplicar por 2,5. Tá? Então, vou ter 2,5 receitas. 2 receitas mais metade. Então, o número, a xícara, também vou fazer a mesma coisa. Ó, eu vou multiplicar por 2,5. Então, vou pegar 1,5, que é a quantidade de xícaras aqui da receita, né? Ó. Esse 1 mais metade é a mesma coisa que 1,5. E aí, vai ficar assim, ó. 1,5 vezes 2,5. Então, lembrando que todos esses 2,5 que estão toda essa tabela, esse número que a gente encontrou aqui em cima, ó. Tá bom? Então, ó, 1,5 vezes 2,5, eu vou precisar de 3,75 xícaras. Tá bom? E aí, para quem não lembra, a gente poderia escrever assim, ó, 3, que é o inteiro, a parte inteira, né? A gente podia escrever na forma de número misto, de acordo com como está aqui na receita, né? E 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Tá bom? Isso aqui é uma lição que a gente viu lá o ano passado, de números mistos. Bem, enfim, então essa resposta não é a resposta da 2, tá? Então essa é a resolução de alguns tópicos, daí você tem que vir aqui agora e responder em verdadeiro ou falso, ó. A receita terá que aumentar em 5 meios para dar conta de fazer as 50 porções? Tá aqui em cima, ó, 5 meios. Tá bom? Aí só toma cuidado para não confundir, ó. No primeiro tá 5 meio e no último tá 2 quintos. Tá bom? Serão necessários 5 ovos e 12 colheres de sopa de óleo. Então tá aqui, ó, 5 ovos. E aqui na quantidade de ovos eu tenho 5. E na quantidade de colheres, ó, eu vou precisar de 10 colheres de óleo. E aqui tá falando 12, tá bom? Então, 5 ovos é verdadeiro. Só que 12 colheres é falso. Então isso daqui torna-se uma sentença falsa. Tá bom? E serão necessários 3 xícaras. Então, ó, 3 xícaras mais metade de uma xícara de farinha de trigo. Tá aqui, ó. Aí a gente precisa de 3 xícaras, mas não é metade, é 3 quartos. Tá bom? E aí você vai preencher aqui como verdadeiro ou falso. E aí essa é a resolução da questão 2. Na questão 3, a gente tem assim, ó, uma empresa de telefonia tem 2 modelos de smartphone. O pequeno, com baixa resolução de câmera, e o grande, com alta resolução de câmera. O modelo maior custa R$4.000 a mais que o menor. Se os 2 modelos juntos custam R$16.000, o preço do smartphone maior é... E aí a gente vai descobrir. Então, nota que eu fiz a leitura, destaquei lá as informações importantes no enunciado em vermelho. Tá bom? Agora, esse é um exercício que a gente precisa utilizar a expressão algébrica. Então, representei aqui, ó, representando pela letra A o aparelho menor, né? Que ele fala que tem menor resolução, pela letra A. E pela letra B, eu coloquei aqui o aparelho maior. Tá bom? Então, toda vez que eu utilizar a letra A, a gente tem que lembrar que é o aparelho com menor resolução. E toda vez que eu utilizar na minha expressão a letra B, a gente tem que lembrar que é um aparelho de maior resolução. Tá bom? E qual que é o preço do aparelho menor? Eu não sei. E quando eu não sei, né, eu utilizo uma letra para representar o valor que eu não sei. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a letra A. Certinho? E quanto que custa o aparelho B? Também não sei. Estou representando aqui pela letra B, mas ele me fala aqui no enunciado o seguinte, ó. Deixa eu pegar um marca-texto. Ele fala assim no enunciado. Que o valor do aparelho B é a mesma coisa na matemática é representado pelo sinal de igual. Então tá aqui, ó, meu sinal de igual é a mesma coisa que o valor do aparelho A, que eu também não sei quem é, então estou representando aqui pela letra A, mais R$4.000. Então tá vendo que isso daqui virou uma expressão algébrica, né? Uma igualdade? Então eu vou pegar essa igualdade, tá? Vou guardar ela, vou anotar ela aí e vou guardar ela na minha cabeça. E aí depois ele me dá uma outra informação, ó. 2 modelos juntos custam R$16.000. Vou pegar essa informação e vou reescrever ela na forma de uma expressão algébrica. E a expressão vai ser essa daqui, ó. O aparelho A mais o aparelho B custam R$16.000. Certinho? Então notem que eu tenho aqui, ó, o aparelho menor representado pela letra A,
o aparelho maior representado pela letra B, ou pela expressão A mais 4.000, e a outra expressão aqui representando o preço dos dois aparelhos juntos, que é o A é o valor do aparelho A, mais B, que é o valor do aparelho B, juntos eles somam R$16.000, certinho? Então o que eu vou fazer nesse problema aqui, ó? Conforme o enunciado, ele me dá o valor de B em função do valor de A, tá? Então, isso daqui, do jeito que está escrito, a gente lê assim, a gente fala que o valor do aparelho B, que é o aparelho maior, ele foi dado em função do valor de A. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui na minha expressão e vou trocar a letra B pela expressão aqui, ó, A mais 4.000. Essa expressão está aqui no enunciado, ó. Ele fala que o aparelho maior é a mesma coisa que o aparelho menor mais 4.000. Então, eu troquei a letra B por A mais 4.000, tá? Porque eles são iguais. E depois que eu troquei, o que eu vou fazer? Isso aqui virou uma equação no primeiro grau com uma incógnita. Nessa linha de cima aqui eu tinha duas incógnitas, eu não conseguiria resolver. Na segunda linha eu tenho uma equação com duas incógnitas. Com duas incógnitas eu consigo resolver o problema, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro passo aqui, eu vou juntar quem dá para juntar. Nesse caso eu juntei aqui, ó, A mais A, 2A. Certinho? E depois que eu juntei os A's, qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Conforme eu tenho uma igualdade, o legal é deixar de um lado da igualdade somente as letras e do outro somente os números, tá bom? E para tirar esse 4.000 daqui, eu tenho que subtrair 4.000 dos dois lados, né? Lembra que é uma balança e equilíbrio, tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Então eu vou tirar 4.000 daqui e vou tirar 4.000 daqui. Vai ficar assim, ó. 2A, 4.000 menos 4.000 é igual a 16.000 menos 4.000. Tá bom? Então, se eu tirar 4.000 de 4.000, isso daqui vai zerar. Se eu tirar 4.000 de 16.000, ó, 16 menos 4 vai ficar 12. Tá? Então, ficou assim. Esse 12 aqui é o resultado de 16.000 menos 4.000. E notem que essa parte aqui, ó, zerou. Né? E lembra que o zero representa o vazio. Então, se está vazio, eu não preciso nem colocar aqui na primeira parte da igualdade. Tá bom? E aí a gente tem a expressão assim, ó. 2A é igual a 12.000. Tá? Então, eu estou falando assim, ó. Dois aparelhos do A, que tem menor resolução, custam 12.000. Se dois aparelhos custam 12.000, um aparelho só vai custar quanto? 12.000 dividido por 2. Certinho? Então, 12.000 dividido por 2 é a mesma coisa que 6.000. Então, nesse caso aqui, eu descobri quanto que vale o valor do aparelho A. Mas o problema, ele não quer saber quanto que vale o aparelho A. Ele quer saber, ele me pergunta qual que é o valor do aparelho B, que é o maior. Então, o que eu vou fazer agora? Opa, coloquei tudo, apaguei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa informação e vou trocar aqui nessa expressão. Ó. Se eu sei que o A vale 6.000, eu posso pegar essa letrinha A, tirar ela e colocar o 6.000. Vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. A... Troquei o A por 6.000, vai ficar B é igual a 6.000 mais 4.000. E quanto que é 6.000 mais 4.000? 10.000. Então, o aparelho B, né, ele vai custar 10.000 reais. Tá bom? A soma dos dois, daí a gente verifica as informações do enunciado. Ó, a soma dos dois vai dar 16.000? Sim. 10.000 mais 6.000 dá 16.000. Tá? O aparelho B, que é 10.000, ele é 4.000 mais caro do que o aparelho A? Sim. 10.000 é 4.000 a mais que 6.000. Tá bom? Então, a resposta certa aí tá A é igual a 6.000 e B é igual a 10.000. É comum, né, escutar nessas horas, falar, nossa, mas que trabalheira, podia fazer dessa forma. Não é que é trabalheira, gente. Vamos entender que esse é o passo a passo completo, né? Lógico que algumas etapas vocês podem até pular, porque vocês já sabem, né? Ah, quando subtrai 4.000 dos dois lados, né, ou 4.000 passa para o outro lado negativo, enfim. Aí cada aluno, né, de acordo com a sua expertise, já vai fazendo suas abreviações, tá bom? Então esse foi o 3. Exercício 4, ele fala assim, ó. A concorrência entre as empresas provedoras de internet está cada vez maior, proporcionando melhor qualidade de sinal e melhores preços. Considerando que a empresa A cobra R$50 fixos por mês, mais 30 centavos por cada hora de uso, e que a empresa B cobra R$40 fixos por mês, mais 40 centavos por cada hora de uso, o valor cobrado pelas duas empresas será igual para o uso da internet durante um período de tempo igual a né?
Então, o que eu fiz? Li o problema, destaquei as informações importantes aqui de vermelho, certo? Empresa A e empresa B. E destaquei de roxo o que o problema está pedindo. O que ele está pedindo? Ele quer saber quando os valores serão iguais, tá bom? Da empresa A e B. Então, vou representar aqui a empresa A e B. A empresa A cobra R$50 mais 30 centavos por hora. Então, esse H vai representar a quantidade de horas que vai ser utilizado de internet. E a empresa B cobra R$40 mais 40 centavos por hora de utilização na internet. Tá bom? Eu montei aqui, eu fiz algumas simulações. Eu gosto de resolver por simulação. Tá? Igual eu falei, vai de acordo com a expertise de cada um. Então eu fiz uma tabela assim, ó. Tempo, coluna 1. Primeira coluna, tempo. Segunda coluna, empresa A. Terceira coluna, empresa B. Então, só para deixar claro o enunciado, ó. Se você utilizar 1 hora de internet no mês, na empresa A você vai pagar R$50, que é fixo, mais 30 centavos para cada hora de uso. Conforme você usou 1 hora, vai ser 1 vezes 30. Então, você vai pagar 30 centavos para aquela 1 hora que você usou. Mais os R$50 que é fixo, então vai ficar um total de R$50,30. Já na empresa B, né, você vai pagar R$40 fixo, mais 40 centavos por aquela 1 hora que você utilizou. Então, se você usou 1 hora, 1 vezes 40, né, vai dar 40 centavos. E aí o 40 centavos que deu aqui nessa multiplicação, você soma com esse 40 aqui. Então vai ficar R$40,40. Tá? Se você utilizar 2 horas, você vai pagar quanto? Ó, você vai pagar 30 centavos por cada hora de uso. Então vai ser 2 vezes 30, 60 centavos. E o resultado você vai somar com R$50. O total vai ser R$50,60. Na empresa B, quanto que você pagaria por 2 horas de uso? Você vai pagar 40 centavos vezes, né, 2 horas. Então você ia pagar um total de 80 centavos. Esses 80 centavos você ia somar com os R$40 que é fixo. Então ia dar um total de R$40,80. E assim por diante, né? 3 horas, ó, por 3 horas. Na empresa A eu vou pagar 30 centavos vezes 3, que vai dar 90 centavos, mais R$50, que vai dar R$50,90. E na empresa B eu ia pagar 3 vezes 40 centavos, que é assim R$1,20, mais os R$40 que são fixos. Tá bom? E aí ia dar um total de R$41,20. E eu fiz várias simulações aqui do 1 até o 5, ó, né, considerando até 5 horas de uso. Eu fiz dessa forma porque tem aluno que vai pela lógica, né? Ele vai deduzindo valores aqui e vai encontrar o valor exato, onde o que o problema quer saber? Ele quer saber quantas horas de consumo o custo aqui, ó, da empresa A vai ser igual ao custo da empresa B. Notem que nessa tabela não tem nenhum valor que é igual da empresa A com a empresa B. Tá bom? A forma mais correta de fazer né? É essa forma aqui, né? Por dedução, chutando valores, 1 hora vai dar certo. Só que pode ser que você perda muito tempo. A outra forma seria essa daqui, ó. O enunciado fala, ó, quando que o preço da empresa A vai ser igual ao preço da empresa B. Representei aqui nessa expressão, ó, A é igual a B, tá bom? Eu sei que a empresa A vale R$50 mais 30 centavos por hora. Tá? Então, tudo isso daqui, ó, é empresa A. E R$40 mais 40 centavos por hora é empresa B. Tá bom? Então, eu substituí aqui as informações que estão à esquerda na minha expressão algébrica. Tá bom? E notem quando eu substituo os valores, eu tenho uma equação do primeiro grau. Tá? Ficou assim, a equação 50 mais 0,30 vezes h é igual a 40 mais 0,40 mais vezes h. Tá bom? Então notem que a minha incógnita aqui é a letra H. Para resolver esse problema, o que a gente faz? Ó, deixa eu pegar aqui um marca-texto. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiro passo, né, a gente tem que deixar de um lado só da igualdade os números e do outro lado da igualdade as letras. Né? Conforme aqui do lado esquerdo eu tenho 50 e do lado direito eu tenho 40, eu tenho que zerar esse 40 aqui. Né? Então o que é zerar o 40? Eu tenho que tirar 40 do lado direito da igualdade. Só que tudo que eu faço do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo.
Então vai ficar assim, ó. Para eu tirar 40 do lado direito da igualdade, né, que vai ficar aqui, ó, 40 menos 40, eu tenho que tirar 40 do lado esquerdo também, que vai ficar 50 menos 40. Tá? É nessa hora que eu falo que os alunos fazem as abreviações, né? A gente considera que o 40 positivo passa para o outro lado negativo. Tá? Então vai ficar assim, ó. 50 menos 40 vai ser 10 e 40 menos 40 vai ser 0. Notem que do lado direito aqui eu zerei, não tem mais valor, só tenho 0,40h. Certinho? E aí fazer a mesma coisa aqui, ó, agora pro lado esquerdo. Ó. Do lado esquerdo eu só quero deixar o 10, esse 0,30 eu vou tirar. Só que para eu tirar 0,30 do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que tirar 0,30 do lado direito também da igualdade. E é o que está representado vermelho aqui na próxima linha. Ó. Então aqui, ó, 0,30h menos 0,30h é 0. E 0,40h menos 0,30h vai ser quanto? Vai ser 0,10. Tá bom? E a expressão ficou assim, ó, o 10 sozinho do lado esquerdo da igualdade e do lado direito ficou 0,10h. Certinho? Nesse caso aqui, não vai dar espaço, mas o que a gente tem que fazer? Ó? O 0,10h que está multiplicando h, a gente passa para o outro lado dividindo. Ficaria assim, ó, 10 dividido por 0,10. Certinho? E 10 dividido por 0,10 é a mesma coisa que 100. Tá? Então, o h é igual a 100. O que é esse h é igual a 100? O preço de 100 horas de internet na empresa A é o mesmo que o preço de 100 horas de internet na empresa B. Certinho? Então, esse é o passo a passo mais detalhado possível. Tá? Para alguns alunos isso já foi intuitivo aqui. Ó, teve aluno que falou assim, é só eu somar o 50 com o 30 que vai dar 80, e é só eu somar o 40 com o 40 aqui que dá 80. Fez uma conta lá da bomba atômica e descobriu o valor aí com poucos cálculos, tá bom? Mas isso eu falo, essa é a percepção de cada aluno, tá? A forma correta é fazer detalhadamente dessa forma aqui, tá bom? E aí, por fim, a questão 5, ó, Davi tinha certa quantia quando chegou ao shopping. Ele gastou 1/3 da quantia na compra de um livro, 1/4 da quantia na compra de um boné e ainda ficou com R$25. Qual a quantia Davi tinha inicialmente? Bem, então essa é uma questão que cai frequentemente, né? Tanto nas avaliações do sexto como nas do sétimo. Minha sugestão, esqueci de destacar aqui, ó. Fez a leitura, vamos destacar aqui, esqueci de destacar, ó. Então ele gastou 1/3 da quantia na compra de um livro. Então vou colocar aqui, ó, 1/3 da quantia na compra de um livro. E aqui do lado eu representei essa fração 1/3 utilizando uma forma geométrica, né? Desenhei um retângulo, dividi em 3 partes iguais e pintei 1. Aí depois ele gastou, ó, 1/4 da quantia na compra de um boné. Então tá aqui, ó, em vermelhinho, né? Laranja, depende da resolução de vocês, mas para mim é vermelho. Ele gastou no boné 1/4 do valor, tá? E 1/4 eu represento por essa fração aqui, ó. Pego um retângulo, divido em 4 partes iguais e pintei 1. E ainda sobrou no bolso dele R$25, aqui no retângulo verde, tá bom? R$25. Então, gente, olha só. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a quantidade que ele gastou com o livro e somar com a quantidade que ele gastou do boné. Tá bom? Ó, 1/3 mais 1/4. Eu vou somar essas duas frações. Só que para eu somar essas duas frações, eu tenho que lembrar. Ó, olha o desenho aqui. Ó. Por que eu fiz o desenho? Vocês concordam comigo que o pedaço que eu tenho aqui azul, ele é maior do que o pedaço laranja? Então eu não posso somar esses dois pedaços e falar que eu tenho 2 pedaços. Tá bom? Eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum. Certinho? Uma outra forma de fazer que eu prefiro fazer, né, que é trabalhar com as frações equivalentes. Como é que a gente faz para trabalhar com as frações equivalentes nesse caso? Né? É o mesmo procedimento do mínimo múltiplo comum, só com uma visão um pouquinho diferente. Tá? Então o que eu vou fazer? Essa primeira fração, que é 1/3, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 4. Certo? E a segunda fração, que é 1/4, eu vou multiplicar aqui pelo denominador da outra fração, que é o 3. Vai ficar assim, ó. Então a primeira fração, que é 1/3, eu vou multiplicar tanto 1 quanto 3 por 4. Tá bom? E da onde que eu tirei esse 4 aqui, ó? Esse 4 é esse 4 aqui, ó. Então vai ficar, ó, 4 vezes 1 e 4 vezes 3. Certinho? E a segunda fração, que é 1/4, eu multipliquei por 3. Da onde eu tirei esse 3 aqui, ó? Esse 3 é esse 3 aqui, ó. Certinho?
Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 3, 12. Certinho? O que eu fiz aqui? Que loucura que eu fiz aqui, ó. Né? Se a gente lembrar lá das frações equivalentes, eu peguei a fração 1/3 e encontrei uma fração equivalente a ela com o denominador 12. E a segunda fração, que era 1/4, eu encontrei uma fração equivalente a ela, a fração 3/12. Certinho? Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho frações com denominadores iguais, e quando as frações têm denominadores iguais, é só a gente somar o numerador. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu somei o 4 com o 3, que resultou em 7. Certinho? Então, para que eu desenhei aqui? Para que eu cheguei nessa fração? Por quê? Porque essa fração... Opa! Essa fração... Tá? É que aqui ficou um pouquinho distorcido, mas essa fração ela tem o mesmo tamanho de retângulo que essas duas aqui à esquerda. Tá? Se eu pegar uma fração, um retângulo novo, e dividir ele em 12 partes iguais, o correspondente ao quanto que ele gastou com o livro aqui, ó, que é 1/3, deixa eu até pintar da mesma cor aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui, opa. Só para ficar bem claro aqui, ó. Então, vou pintar, pegar o marca-texto azul. Por que eu vou pegar o marca-texto azul? Ó, porque o livro eu representei da cor azul, tá? E a fração aqui do livro, 1/3, também está de azul, tá? Então, 1/3, a fração 1/3 é equivalente à fração 4/12. E 4/12 é essa parte aqui dessa fração à direita, tá bom? E depois eu tenho aqui o boné. O boné é esse daqui, ó, de vermelho, 1/4. E 1/4 é equivalente a 3/12. Certinho? Que é aqui, ó, 3 partes num total de 12. Então, se eu pegar a parte azul e a parte vermelha, vocês vão notar que eu tenho um total de 7 partes pintadas. E aí, o que sobrou pintar lá no meu desenho? Ó, sobrou pintar essa parte que está em branco. E essa parte que está em branco, ela representa a fração do boné. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, marca-texto, verdinho. Ó. Essa daqui, ó, representa a quantidade do boné. Então, tem aqui um pedaço, 2, 3, 4, 5 pedaços verdes. Então, eu tenho 5 num total de 12. Então, essa é a fração... do boné não, desculpa. Essa é a fração que sobrou. Tá? Do boné do livro é 4/12, do boné 3/12. E o que sobrou corresponde a 5/12. Tá bom? Então, é essa parte aqui, ó, verdinha. E o que é os 5/12? É o que sobrou, são os R$25, tá? Se eu pegar os R$25 e dividir por esses 5 pedaços que sobraram, eu vou ter R$5. Tá? O que significa esses R$5? Ó, que cada pedacinho do meu retângulo vale R$5. Tá bom? Vai ficar dessa forma, ó. Cada pedacinho vale R$5. Então, se cada pedacinho vale R$5, ele gastou aqui com... Deixa eu voltar lá para ver o que é o azul mesmo. Com o azul o livro, né? Ele gastou com o livro 5, vou pintar aqui, ó. Ele gastou 5, 10, 15, R$20 com o livro, tá bom? Quanto que ele gastou com o boné? Tá aqui, ó, 5, 10, R$15 que ele gastou com o boné. E quanto que sobrou lá na mão dele? Tá aqui, ó, 5, 10, 15, 20, R$25, que foi o que sobrou na mão dele. Certinho? Essa é a única forma de fazer? Não é a única forma de fazer, mas eu acho que essa é a mais, né, que a gente consegue aplicar todas as propriedades, que a gente faz com passo a passo detalhado, né? E com a prática do exercício, você vai conseguir encontrar alguns caminhos mais curtos para resolver, tá bom? Mas esse é o mais importante. Bem, então essa daí foi a devolutiva do 5.
O valor total que foi gasto nesse exercício aqui, conforme eu tenho 12 pedaços, cada pedaço vale R$5, eu vou fazer 12 vezes 5, eu vou ter um total de R$60. Esse é o valor total que o Davi tinha, né? Que a pergunta fala, ó, qual quantia Davi tinha inicialmente? Então vai ser R$60. Na descrição vou colocar no vídeo lá a minutagem de cada questão. E aí vocês façam a correção, tá bom? Então até o próximo vídeo. Valeu, até mais.